para comentar um pouco mais sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente recebe a auditora fiscal do trabalho, Laila Vilela. Bom dia, Laila. Bom dia. Laila, nesses 10 anos, quais são os desafios ainda presentes para a fluidez, né, do que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós já tivemos muitos avanços, né, na construção das políticas públicas que estão previstas ali na lei, mas a gente ainda precisa avançar muito em algumas áreas. Por exemplo, a avaliação biopsicossocial da deficiência, né, que é uma demanda grande. Várias leis exigem que essa avaliação seja feita para acesso às políticas e a gente ainda não conseguiu estruturar o instrumento de avaliação de uma maneira prática que ela funcione para todas as políticas federais. Então, isso ainda é um desafio considerável, né? Você diria que a dificuldade de pôr em prática, de observar o que diz o Estatuto, é maior nas pequenas e microempresas, nas médias ou nas grandes empresas? Isso é bem variável, né? Porque, assim, o que a gente observa que é o maior impedimento para a contratação efetiva das pessoas com deficiência ainda é a barreira atitudinal, né? E se a gente consegue remover essas barreiras a partir da convivência com as próprias pessoas, tudo, a gente vai melhorar essas contratações. A gente já evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda temos alguns desafios na construção da acessibilidade, nos ambientes mais inclusivos, mas a gente vai chegar lá. Laila, eu sei que você, além de auditora, é médica também, né, de formação. Sim, sim. Então tem toda uma sensibilidade e conhecimento para lidar com essa questão. Eu lembro de um debate que houve anos atrás, aqui numa das comissões, sobre o problema da pessoa com visão monocular, né? Ou seja, a pessoa que enxerga só de um olho. As pessoas podem achar, não, mas quem enxerga só de olho não é cego. Efetivamente não é, mas ela tem dificuldades, né? Sim. E isso gerou debate, porque aquela coisa como se a pessoa tirasse a vaga de uma pessoa cega, mas ao mesmo tempo ela tem uma visão, né? Como é que está a discussão sobre isso hoje? A gente tem legislação específica desde 2021, né, para que a pessoa com visão monocular possa acessar as políticas, mas isso fica vinculado também à chamada avaliação biopsicossocial. E essa avaliação é muito importante porque ela não vai olhar só a questão corporal ali, né? Não basta saber da capacidade de visão daquela pessoa. A gente precisa entender o impacto disso no dia a dia. As barreiras que ela enfrenta, como são realizadas as atividades do dia a dia, como ela participa em sociedade e se aquela condição, em interação com as barreiras, traz uma desigualdade de oportunidades. Então, a forma de avaliar isso corretamente é pela via biopsicossocial, né, que compreende a pessoa na sua integralidade, no seu contexto de vida, nos seus ciclos de vida. E aí a gente vai poder garantir uma justiça maior na distribuição das políticas, né? Que as coisas que sejam necessárias para cada pessoa sejam realmente dirigidas para ela. Então, acho que o caminho ideal para qualquer condição corporal é esse. A gente não precisa ficar criando leis que digam que certas condições são deficiência. A gente precisa que a avaliação seja bem feita para qualquer condição corporal, né? E aí a gente vai poder ter uma equidade maior nas políticas públicas. Laila, hoje a lei já proíbe o assédio moral. Quando o assédio moral é praticado contra uma pessoa com deficiência, há algum agravante nisso? Sim, sim. Não sou da área jurídica, né? Mas a gente sabe que tem umas penalizações mais intensas, né? Porque isso inclui a questão da discriminação, que a própria Lei Brasileira de Inclusão traduz para a gente o que seria discriminação, né? E ela pode acontecer por ação, por omissão. O simples fato de você se recusar a fazer as adaptações necessárias, né? Que nem é tão simples assim, isso já é uma discriminação. E a gente tem isso tipificado como crime, né, nos nossos processos todos aí. Então, tem agravantes, tem umas punições mais severas se isso acontecer com uma pessoa com deficiência, né? O que está precisando ser aperfeiçoado na lei? E eu digo isso pelo trabalho de vocês, auditores, no campo, né? Vendo as dificuldades de implementação. O que precisaria de lei, de algum ajuste no Estatuto? No Estatuto, ele é muito bom, né, na parte que diz respeito ao trabalho, porque o artigo 34, ele prevê que a pessoa tem direito a um trabalho de livre escolha e aceitação, num ambiente acessível e inclusivo. O que falta de verdade não é melhorar essa legislação, que ela já está muito boa. O que falta é a gente conseguir implementar isso, e uma das vias é ter uma cobrança de fato, né? A gente tem a Auditoria Fiscal do Trabalho, que é a responsável direta por essa inclusão no mercado de trabalho,
mas a gente ainda tem um déficit de auditores para que a gente consiga alcançar todas as empresas que precisam, né, serem cobradas para que isso aconteça. Então, a gente está precisando de aumentar o número de auditores. Tivemos um concurso recente, mas ainda assim ficamos muito aquém do que a própria Organização Internacional do Trabalho preconiza para um país do nosso porte, né? Muito bem. E com relação à conscientização da sociedade, campanhas, engajamento da sociedade civil, no fortalecimento do Estatuto, você vê que existe esse passo da sociedade? Existe, mas ele precisa ampliar bastante, né? As pessoas precisam saber dos seus direitos, elas precisam cobrar que esses direitos sejam efetivados, né? E eu acho que a base para isso tudo é o conhecimento, é a gente realmente difundir informação e trazer isso de uma maneira simples, que todo mundo possa participar desse processo, né? Então, a gente ainda tem que avançar bastante. E um ponto fundamental para a gente remover as barreiras atitudinais é realmente a convivência. Então, a gente ainda precisa muito desse tipo de ação afirmativa como a cota, porque só quando a gente convive com as pessoas que a gente vai ver essa pessoa com as habilidades dela, e não com rótulos, né, com qualquer preconceito. Então, a convivência é a base para a gente fazer com que tudo funcione melhor. Se de um lado tem aquela limitação, a pessoa traz uma contribuição imensa ao ambiente de trabalho, né? Sim, sim. A convivência ela é mais importante até para as pessoas sem deficiência, para que elas removam esses rótulos aí de achar que a pessoa não é capaz de fazer as coisas, não é capaz de participar.